Bom dia, nono ano, tá? Sintam-se abraçados, espero que todos estejam bem, tá bom? Estou aqui para a nossa próxima aula, né, chamada, a aula, vídeo aula número 11, onde iremos ainda continuar com o nosso capítulo 6, lá do livro didático de vocês. Hoje iremos introduzir, continuar, dar uma continuidade, A videoaula passada foi sobre regência verbal e hoje, nossa videoaula 11ª com a regência nominal. Como o próprio nome já diz, ela tem a função de fazer o quê? De fazer uma regência nominal, ligar nomes, complementar nomes. Então, vamos lá. Videoaula 11. Regência nominal, como o próprio nome já lembra, nominal vem de nome. Quem tem função de nome na nossa gramática, substantivo, o adjetivo e o advérbio. Então, o que é a regência nominal? O que ela estuda? Qual é a principal função? Qual é o objetivo principal da regência nominal? Então, ela estuda os casos em que os nomes, quem é que exerce função de nome? Os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Esses três têm função de nome, tá bom? A função dela principal é estudar os casos em que esses três nomes, o substantivo, o adjetivo e os advérbios, eles exigem algo para que eles possam ficar completo. Eles exigem uma outra palavra para completar-lhes. Eles necessitam de algo a mais para completar-lhes o sentido, tá bom? Eles não são completos por si próprio, por si só. Eles sempre necessitam de algo a mais para que eles fiquem completinhos, com sentido próprio. Em geral, a relação entre um nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Então, isso quer dizer o quê? Na regência nominal, tá bom? Elas ligam-se, são nomes que necessitam de complemento, e esse complemento é ligado por uma preposição. Sempre o complemento dado a esses nomes que foi mencionado agora, substantivo, o adjetivo e o advérbio, ele é feito através de uma preposição. Esse complemento, ele sempre vem preposicionado. Lá na regência verbal não é necessário. Pode ser que o complemento da regência verbal também venha com preposição, mas ele não é necessário todas as vezes. Enquanto na regência nominal, esse complemento, toda vez ele vai ser preposicionado. Não existe regência nominal sem o complemento junto da preposição. Se liguem aí, viu? Aqui eu coloquei alguns exemplos de nomes com a preposição que é exigida de imediato. Eu vou ler alguns, tá? Observe. Alguns nomes e as preposições que mais eles exigem. Eu não vou precisar ler todos, O nome alheio, ele necessita da preposição a. Ansioso, necessita da preposição para, por ou de. Feliz, necessita da preposição de, por, em ou com. Contente, necessita da preposição com, da preposição por ou preposição de. Indiferente, necessita da presença da preposição a, junto da preposição a, da de ou da com. Próximo, próximo a e de. Referente da preposição a
paralelo da preposição a. Então aqui nesse slide eu mostrei alguns nomes, tá bom? Isso aqui são alguns complementos dados aos nomes, ó. Aqui alguns complementos que são necessários, tá bom? Que vem ligado pelas conjunções ditas abaixo, tá bom? Esses complementos aí é que a gente dá o nome, né? A gente completa o sentido do nome com um desses. Vamos lá? Regência de alguns nomes, ó, continuando. Eu posso fazer a regência do nome hábil com a preposição em, tá bom? O complemento preferível com a conjunção a, próprio de ou com a preposição para. Sensível, faço o complemento do nome com a preposição a. Simpatia com a preposição por. Compatível com a preposição com, desacostumado com a preposição a ou a preposição com, desfavorável com a preposição a, favorável a fiel a. Então aqui eu citei alguns exemplos para que vocês se liguem, tá bom? Esses aqui são alguns complementos, são alguns nomes usados com as suas respectivas preposições. Mas não esqueçam, esses nomes, tá bom? Eles formam o complemento que o nome precisa, que o nome necessita para que a frase, para que a oração possa ter sentido completo. Como já foi dito, a função da regência nominal é o que? É fazer o complemento. Quem é que exerce função de nome? O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Aqui são mais nomes, ó. Nós temos os nomes acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível. Obediente, eles são preposicionados com a preposição a. Capaz, incapaz, digno, indigno, passível, contemporâneo, eles fazem essa junção com a preposição de. A gente tem também o amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, se junta com a preposição com. Entendido, indeciso, lento, morador e hábil, eles fazem a junção com a preposição em. Aqui são alguns exemplos para que você possa conhecer. Sabemos, né, que nós temos outros tipos de nomes também. Aqui são alguns exemplos, mas não esqueçam, a principal dica é esta, tá bom? O complemento dado ao nome sempre é complementado com a preposição. Sempre esse complemento vem preposicionado. Continuamos com os exemplos. Veja que o exemplo que a gente tem. Temos confiança em Deus. Observe. Temos confiança em Deus. Observe no exemplo que confiança, tá bom? Ele é classificado como substantivo, é o nome. Esse aqui é o nome dado na frase. Nesse caso, esse nome, ele exerce função de substantivo. Ele não é um advérbio nem um adjetivo, ele tem função de substantivo. Como é que a gente vai chamar o nome na regência nominal? O nome sempre vai ser chamado de termo regente. E o complemento? Como é que ele vai ser chamado na regência? O complemento vai ser chamado de termo regido. Observe para vocês aprenderem. O nome regente, o complemento regido. Então, nome regente, complemento regido. Então, vamos lá. Temos confiança. Nós temos confiança em quem? Observe que esse nome, ele necessita de algo.
Ele necessita de alguma outra coisa para que ele tenha sentido. Façam de conta que nós não temos aqui, ó, o complemento. Se na frase fosse só assim, temos confiança. Sim, quem confia, confia em alguém, confia em algo. Então, esse nome, confiança, necessita de alguma coisa, de algum complemento para ter sentido próprio. Então, ele está exigindo um complemento. Qual foi o complemento dado ao substantivo, ao termo regente, confiança? O complemento foi em Deus. Observe que o complemento ele veio preposicionado. Observe que veio preposicionado com a presença da conjunção, da preposição em. Ela é a preposição. Então, em Deus é o complemento dado ao substantivo confiança. Observe que necessitou de algo para ter sentido. Então, em Deus é o termo regido, que é o complemento nominal, que foi o complemento dado ao nome confiança, que é classificado como substantivo. E não esqueçam que toda vez ele tem que vir preposicionado. E no caso do exemplo número 1, ele veio preposicionado com a preposição em. Próximo exemplo, iremos conhecer novamente, tá bom? Um próximo exemplo agora para vocês conhecerem a diferença dos nomes. Olhe só aqui. O trabalho é útil a todos. Observe que nesse exemplo a gente tem a presença do sujeito, né? O trabalho é o verbo de ligação. Então vamos lá. O trabalho é útil. Sim, o trabalho é útil, mas está precisando de complemento. Útil aqui é o nome, vocês estão vendo? É o nome, é o termo regente. Esse nome aqui, ele é um adjetivo. No exemplo anterior, o nome lá era um substantivo. Nesse exemplo 2, ele é um adjetivo. Não é isso? O nome, ó, útil. Então, ele está precisando de um complemento. Vejam, né? A gente sempre faz esse exemplo de não mostrar para vocês verem que ele necessita de algo para ter sentido. O trabalho é útil. É útil a quem? Né? Precisa de algo para ter sentido completo. Então, é útil a todos. Então, aqui, a todos foi o complemento. É o complemento que foi dado ao adjetivo útil, que foi dado ao termo regente. Não esqueçam, sempre o nome vai ser chamado de regente. O complemento dado ao termo regente é o regido, tá bom? Para vocês aprenderem, para não sentirem dúvida. Então, a todos foi o complemento que é chamado de regido. Observe que o complemento foi ligado por uma preposição. Nesse caso aqui, ele veio preposicionado. Ele veio preposicionado com a presença da conjunção da preposição a, tá bom? Foi dito lá no começo da videoaula. Não existe regência nominal, tá bom? Não existe regência nominal sem preposição. Sempre o complemento vai exigir, vai ser obrigatório a presença da preposição. Agora iremos conhecer o exemplo 3, tá bom? Iremos ver agora o exemplo 3 com outra classificação. Nesse caso aqui, não vai ser mais um substantivo nem um adjetivo, vai ser outro nome. Agir contrariamente às suas ideias. Observe que nós temos aqui o nome, ó. Quem tem função de nome aqui? Contrariamente. Observe que ele é o termo regente e é classificado como um advérbio de modo. Agir contrariamente. E eu agir contrariamente a quem?
Ele necessita de complemento. Ele precisa de um complemento para que esse nome possa ter sentido completo. Ele exige, ele faz uma exigência. Ele necessita de algo. Ele necessita de um complemento para que possa ter sentido próprio, sentido completo. Então, agir contrariamente a quem? As suas ideias. Observe que as suas ideias é o complemento que foi dado a essa oração. Foi o complemento que foi dado, que foi completado para que possa ter sentido. Então, as suas ideias é o termo regido, porque sempre o complemento vai ser chamado de regido, de termo regido. Observe ó, que ele está preposicionado. Está aqui a presença da conjunção as, tá bom? O a com s ele tem função, né, de as. Então aqui nós temos a presença da preposição. Suas é o pronome, né, isso? Ideias é o substantivo. Então aqui nós temos a presença de uma regência nominal, aonde as suas ideias completou o sentido de contrariamente, não é isso? Que logo a gente classifica esse complemento de termo regido e o nome de termo regente. Retomando aqui, sempre quem vai ter função, tá bom, de nome vai ser as três classes gramaticais: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Vocês observaram que eu fiz três exemplos? Nos três exemplos eu fiz um com cada. Eu fiz um com substantivo, eu fiz um exemplo com adjetivo e fiz um com advérbio para você ver a diferença, tá bom? Eles são chamados de nomes, esse nome é chamado de termo regente, o complemento é chamado de termo regido. Na regência nominal, sempre esse nome vai precisar de um complemento para ter sentido. Vamos lá, que é só uma observação, tá? Para que vocês não esqueçam. Na regência verbal, o termo regido pode ser ou não preposicionado, como eu já tinha dito. Na regência verbal, ele pode ser sim ou não. Não é obrigatório ter a presença da preposição. Lá na regência nominal, ele é obrigatório. Ele é necessário. Na regência nominal, a preposição ela é necessária junto do complemento do nome. Ela tem que ser sempre preposicionada. A palavra regência, só para você entender melhor como é que funciona. A palavra regência vem do verbo reger. Reger é igual a ência. E este vem do latim regere, que é igual a quê? É igual a dirigir, a guiar, a conduzir e governar, tá bom? Só botei para você entender o que é regência. Ela dirige, ela governa, tá? E, como foi dito, na regência verbal a preposição não é obrigatória, tá bom? Não é necessário vir preposicionado, enquanto na regência nominal o uso da preposição ela é obrigatória, ela é necessária. Não esqueçam dessa dica. Continuando aqui, só para você entender, regência nominal e regência verbal. Como os nomes já dizem, né? É a regência de nomes, é a nominal. A verbal é a regência de verbos, como já foi dito na aula anterior. Cuida, o que elas fazem? Qual é a principal função desses dois tipos de regência? Ela cuida especialmente das relações de dependência em que se encontram os termos na oração ou nas orações, entre si e no período composto. Então, nessa videoaula, encerramos o estudo da regência, tá bom? Tanto da regência verbal como da nominal. Na próxima videoaula daremos continuidade ao próximo assunto ainda também no capítulo 6. Aguardem, assistam a videoaula,
que em seguida eu colocarei o que você irá fazer em relação à videoaula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!